Oi pessoal, eu me chamo Ana Luísa e eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto no Ubicar. Eu sempre soube que eu queria estudar gênero relacionado ao carnaval, mais especificamente às escolas de samba, mas assim que eu entrei eu não sabia definir muito bem o que eu faria. Esse interesse surgiu lá em 2018, quando eu estava na minha graduação, e eu realizei para a faculdade uma reportagem multimídia falando sobre a importância do trabalho feminino nos bastidores do Carnaval da Portela. Assim que eu entrei para o Ubicar, eu sabia que eu queria manter essa mesma linha, mas não sabia exatamente qual seria o tema da minha pesquisa. Então, tudo ficou muito mais claro quando a gente fez a nossa primeira reunião, a primeira leitura, que foi do texto Pelo Telefone Mandaram Avisar, que se questiona essa tal história onde mulher não tá, a atuação das mulheres musicistas na constituição do samba da pequena África do Rio de Janeiro no início do século XX. Essa leitura ocorreu virtualmente, já estava na época de pandemia, mas ela me ajudou muito a entender qual caminho eu ia seguir dentro do Ubicar. Depois dessa leitura, desse texto, depois de conversar bastante com a minha orientadora, Alissa de Sá, que me ajudou muito nesse processo de recorte da temática da minha pesquisa, a gente conseguiu chegar num ponto que eu gostei bastante e foi definido que minha pesquisa seria Deixa Ela Sambar, o apagamento feminino nas posições de poder nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Com essa temática, eu pretendo investigar como que o machismo estrutural afeta as mulheres e a participação delas nesses ambientes. Eu também pretendo mostrar que o carnaval reproduz essas relações opressoras de gênero e como se tornou um espaço que simplesmente nega espaços de comando a essas mulheres. Então, meu objetivo com esse projeto é justamente analisar como as mulheres passaram de uma situação de matriarcas do samba, como as Xias Baianas, a Tia Ciata, por exemplo, que tinham esse papel fundamental de existência e resistência do samba, como foi desse ponto para um ponto hoje de apagamento nas posições de poder. E não só isso, mas também na objetificação do corpo da mulher nesse ambiente das escolas de samba e a hipersexualização desses corpos. A minha orientadora, a Alissa, me passou alguns textos que têm me ajudado bastante a compreender de forma mais profunda essa temática. É o caso da obra do Pierre Bourdieu, A Dominação Masculina, que tem me ajudado a compreender a forma estrutural dessa dominação, mas também entender como o corpo feminino é utilizado como instrumento de controle. A obra Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro, do Roberto Moura, também tem sido essencial para eu conseguir entender o contexto histórico do surgimento do samba e posteriormente das escolas de samba, e ocorre de forma muito didática e muito clara, e tem me ajudado muito na pesquisa. Um outro texto que também tem me ajudado bastante a compreender a atual situação das mulheres e como a mulher é vista hoje nesse ambiente é o texto Mulheres Passistas de Escolas de Samba do Rio de Janeiro, entre a desobjetificação e o direito ao feminino, que é da Bárbara Regina Pereira e que aborda justamente essa questão que eu já falei antes, sobre a hipersexualização do corpo feminino nas escolas de samba. Então, na situação que eu estou agora na pesquisa, eu estou realmente focando nessa revisão bibliográfica para poder compreender de forma geral como isso foi acontecendo, como esse apagamento ocorreu, por que ocorreu. Então, eu estou realmente fazendo essa revisão para entender década a década como cada passo foi dado, como tudo aconteceu. No momento, eu estou bem focada nessa parte da pesquisa, da revisão bibliográfica, justamente porque eu preciso compreender melhor o contexto histórico e como cada coisa aconteceu, para me sentir mais segura para posteriormente fazer uma análise mais crítica sobre o assunto. Eu espero muito que com esses primeiros passos que eu dei na pesquisa eu possa continuar sempre nesse caminho, sempre evoluir e, claro, contribuir da melhor forma possível para as discussões e estudos do Ubicar.